Então, meu nome, em nome dos meus irmãos, e eu que vou citar todos, a Dulce, que faz a curadoria da obra junto comigo, Dulce Monteiro, do Benedito Filho, da Alda Nery Monteiro e da Ana Luísa. Mais do que alegria, nós sentimos acolhimento, uma acolhida maravilhosa por parte do governo do Estado em proporcionar, em promover essa exposição, dando início às celebrações do centenário do Bené. O Bené, que para nós tem uma importância valiosa como pai, mas que para os paraenses tem uma importância valiosa historicamente, né? O Bené que a vida inteira teve vários sonhos sonhados e várias lutas lutadas, né? Na promoção e na defesa dos direitos de igualdade social e justiça social, né? Então, além dessa defesa, já que ele também era um jurista, ele tem são vários os beneditos, ele tinha uma defesa intransigente com a cultura amazônica, com o meio ambiente amazônico, com a natureza amazônica, né? Ele primava por isso, ele brigava por isso, ele escrevia por isso e ele vivia em defesa da Amazônia, né? Então, eu acho justa essa exposição, necessária e uma iniciativa feliz que só nos deixa com esse sentimento de acolhimento. Bom, são vários painéis, né, com vários excertos do livro dele, com várias impressões e uma cartografia de toda a trajetória literária dele. Tem uma mesa com os livros à disposição para leitura e dá para ter uma ideia, pelo que está escrito e pelo que está visualmente composto e construído muito bem sob a curadoria do Emmanuel Franco, essa trajetória política dele, essa trajetória literária dele é realizada e projetada toda em função da sua Amazônia, porque toda a sua escrita literária foi construída com base num imaginário de uma cosmovisão amazônica, de mitos e lendas amazônicas e do caboclo ribeirinho que mora na beira do rio, que vive sobre a regência das águas, né? E que tem essa visão que poucos humanos têm dessa humanidade inteira desse planeta, de que o povo ribeirinho e o povo ancestral, eles têm essa ideia de que eles não estão nem abaixo nem acima da natureza, mas que se sentem parte física e orgânica dela. E o Miguel dos Santos Prazeres, ele dá essa ideia. Quando se penetra na literatura do Benedito Monteiro, não se olha a natureza apartada do homem, muito pelo contrário, se olha ela entranhada. Os dois são a mesma coisa, né? O humano e a natureza fazem parte de uma mesma teia. E o Benedito Monteiro, além de fazer isso dentro da literatura, ele também projetou dentro dela as questões sociais, né? Os apagamentos da Amazônia em relação às gestões públicas para fora do Estado, né? Ele fez várias denúncias, usou alegorias e ficcionou a sua literatura para poder burlar a censura daquela época. Então, todo estudante que penetra nessa obra, ele vai ter uma ideia, ele vai ter a possibilidade de conhecer parte da história dessa região que o Benedito Monteiro tão bem soube retratar contextualmente, como diz o Darcy Ribeiro, foi uma estrutura romanesca contextual da realidade amazônica. Mas essa realidade, nem por si só, por deixar de ser realidade, ele não deixou de imprimir sobre ela um vetor poético, né? Um vetor telúrico. Eu aprendi que não pode ter pressa para escrever. Eu aprendi que antes da leitura e da escrita existe toda uma leitura da vida, né? E um silêncio que promove esse conhecimento e esse processo de escrita. O Bené tinha um processo de muito silenciamento, de muito mergulho no silêncio antes de começar a escrever. E depois ele partia para a escrita. E nesse fazer-se literário, ele tinha também uma espécie de abstração da realidade. Era um mergulho tão profundo que ninguém conseguia
penetrar naquele ambiente em que ele estava, né? O Benedito é uma espécie de singularidade dentro desse aspecto da escrita, porque ele conseguiu produzir literariamente, criar personagem literariamente dentro de um momento histórico muito difícil e doloroso para ele e para a nossa família, que foi o momento da cassação dos seus direitos políticos, e não só da cassação, mas das cotidianas prisões que ele sofria e cerceamento de sua liberdade. E ele diz no seu Transtempo uma coisa que talvez te dê a resposta para isso, né? Que foi dentro do cárcere privado, né? E isolado, na mais profunda isolamento e no mais profundo silêncio, em que ele pôde se apartar da realidade e ele teve esse imaginário aflorado, onde ele pôde criar seus personagens e produzir esse mundo literário que ele nos lega hoje. Sim, o Benedito, acho que um ano antes de partir, da minha casa, ele me deixou um baú. E só recentemente, para poder cuidar desse centenário, eu fui reabrir esse baú. E eu achei alguns arquivos de 13 histórias com infantos juvenis, de contos que ele deixou escrito. E esses contos falam de lendas amazônicas, são histórias. A nossa intenção é lançar essa publicação. E aí eu encontrei esse tesourozinho aqui, que é o primeiro livro escrito por ele aos 18 anos de idade, onde tem o prefácio do Dalcídio Jurandir. Dalcídio, esse grande romancista, talvez um dos maiores da Amazônia, ele era uma espécie de guru para o Bené, né? Porque o Dalcídio foi verdadeiramente a primeira inspiração do Bené para a escrita literária, para a prosa literária, né? E ele conta isso também no seu livro Transtempo. Esse livro é um livro de poemas que já demonstra aqui a maturidade do menino de 18 anos em relação ao seu olhar sobre o mundo e sobre as pessoas, né? Sobre o social. Alguns poemas dele já têm um eixo político muito forte. E qualquer pessoa que olhe para esse livro já vai ver nele um Benedito que brotava lá longe, lá muito distante, que era esse aguerrido e combatente Benedito Monteiro em todas as esferas da vida, né, que eu já contei aqui. E para nós, esses achados são apenas o início de uma jornada, né? A gente, como eu já disse e falei ali atrás, o Bené tinha um desejo, que era passar os ensinamentos para as próximas gerações, para as gerações futuras, porque essa Amazônia, esse Pará, não pode ser defendido por quem não conhece o seu estado, por quem não conhece a sua cultura, por quem não conhece a sua vida. Ele dizia francamente e de uma forma muito enfática: só se ama o que se conhece, e só se conhece, só se pode defender o que se ama. E eu convido todos a vir aqui nessa exposição e também a mergulhar na literatura do Bené e de outros amazônidas que escrevem sobre a Amazônia, para mergulharem nesse mundo, para conhecerem esse mundo, para a gente poder continuar defendendo esse nosso mundo. Pois é, como eu já disse, essa curadoria não é só minha, é minha, da minha irmã Dulce Monteiro, e também com o apoio jurídico do nosso irmão Benedito Vilfredo Monteiro Filho, né, o BEM, né? E a gente está fazendo realmente uma projeção, um planejamento. O que a gente já pode divulgar é que a gente já conseguiu esse projeto que já está sendo realizado e concretizado, que é a publicação da Tetralogia Amazônica, numa reedição que muito bem e criteriosamente produzida e cuidada, com uma nova concepção visual, e que essa reedição será lançada de forma muito cuidadosa na Feira Panamazônica agora em setembro, né, com direito a uma mesa de debate para maior conhecimento sobre essa obra. A Secretaria de Cultura também vai promover a reedição luxuosa de O Homem Rio, que foi o último livro escrito pelo Benedito Monteiro, que era uma despedida do Miguel e que também foi dele, porque o Miguel como eu já disse, era uma espécie de alter ego do Benedito Monteiro, né? Então a gente achou que devia fazer essa homenagem justamente publicando o último livro que ele escreveu, né? E já temos
em andamento várias das publicações, várias das obras dele já negociadas com uma editora que, infelizmente, ainda não posso anunciar, mas que em breve será anunciada, eu prometo de anunciar para você, de algumas obras dele, né? Como Maria de Todos os Rios, como O Carro dos Milagres, o conto Carro dos Milagres, o livro de contos, né? Como Se Faz um Guerrilheiro, A Corda, e outras obras, como Alfabetização Ecológica e A História do Pará, que são obras fora do eixo literário, mas que são obras necessárias também, né, para o conhecimento da história do Pará. O único que vai ser reeditado pelo governo é O Homem-Rio e os outros 4, a tetralogia, através da editora, que é uma editora pública da Alcides Jurandir, da Imprensa Oficial do Estado do Pará, né, a quem eu já deixo o meu agradecimento especial, na pessoa da Úrsula e na pessoa do Panzera, que nos acolheu nesse projeto de celebração dos 100 anos de Benedito Monteiro.